Carlos Lupe entrega o cargo de ministro da Previdência depois do escândalo dos descontos fraudulentos nas pensões e aposentadorias. INSS discute como devolver o dinheiro a mais de 4 milhões de beneficiários. Relatório aponta que aumentaram as ameaças à liberdade de imprensa, com destaque para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Motorista de aplicativo consegue escapar de assalto depois de filmar uma falsa blitz montada em rodovia de São Paulo. Cruz Vermelha alerta para colapso na entrega de ajuda humanitária aos moradores da faixa de Gaza. Terremoto de 7,4 graus atinge regiões do Chile e da Argentina. Capital paulista liderou o recorde do estado de São Paulo com novos números de casos de dengue no mês de abril. E uma bióloga brasileira ganhou o concurso conhecido como o Oscar do Meio Ambiente pelo trabalho de preservação da vida das onças pintadas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para uma reunião diante do desgaste com fraudes no INSS. Após a reunião, o ministro da Previdência deixou o governo. O governo tem passado por desgaste diante da investigação sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a permanência de Carlos Lupe no governo. Na semana passada, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, que identificou um esquema fraudulento de deduções devidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O valor em deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas chega à casa de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi indicado por Carlos Lupe, que foi afastado do cargo e depois pediu demissão após ordem do presidente Lula. Carlos Lupe chegou a admitir que errou ao escolher Alessandro Stefanuto. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, às portas fechadas. Após reunião, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deixou o governo. Em postagem no perfil na Rede X, o agora então ex-ministro informou que tomou a decisão, abre aspas, com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS, fechar aspas. Carlos Lupe disse ainda que espera que as investigações, abre aspas, identifiquem os responsáveis e punam com rigor aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador, fechar aspas. Em nota, o governo federal informou que o presidente Lula recebeu o pedido de demissão do ex-ministro Carlos Lupe durante a audiência no Palácio do Planalto e já anunciou o convite ao número 2 do Instituto Nacional do Seguro Social, o ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência, para ocupar o cargo de ministro. Mesmo após o ex-ministro pedir demissão, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Zuco do PL do Rio Grande do Sul, protocolou junto à Procuradoria-Geral da República uma representação criminal contra o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, por omissão dolosa em função do escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. A queixa acusa Carlos Lupe de não agir no tempo devido para assustar os crimes, responsabilizando ainda por sua relação com o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, alvo da investigação. A exoneração de Carlos Lupe e a nomeação de Volney Queiroz serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.
O deputado Sósteres Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, negou hoje atender ao ministro do STF, Flávio Dino, que deu 48 horas para que ele esclarecesse as suas declarações sobre a distribuição das emendas de bancada. Em uma entrevista ao jornal O Globo, o parlamentar disse que estava disposto a romper o acordo feito sobre as emendas se o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, não colocar em votação o projeto da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O deputado e líder do PL na Câmara lembrou hoje que, segundo a Constituição, um parlamentar não é obrigado a dar explicações sobre opiniões, palavras ou votos. O ministro do Supremo, Flávio Dino, que já foi deputado e senador, disse que a resposta foi vaga e que a Constituição não pode ser utilizada neste caso, onde pode estar havendo um prejuízo ao patrimônio público, e determinou que tanto a presidência da Câmara como o líder do PL e o Palácio do Planalto se manifestem sobre o caso no prazo de 5 dias. A criatividade para aplicar golpes via internet parece não ter limites. Agora é preciso tomar cuidado com os anúncios de vendas de imóveis ou outros equipamentos de quem vai mudar de casa e não vai levar o que está negociando por preços bem em conta. O novo tipo de golpe vem ganhando espaço nas redes sociais, especialmente no Instagram, e tem causado prejuízos a diversas pessoas. Conhecido como o golpe do frete, a prática consiste na invasão de perfis para publicação de falsos anúncios de doações de imóveis, eletrodomésticos e também outros itens. A vítima, ao acreditar que está em contato com o verdadeiro dono da conta, é convencida a realizar um pagamento referente ao suposto frete da entrega, que nunca acontece. A estratégia usada pelos golpistas é muito simples, mas eficaz. Eles assumem o controle de perfis reais e, com isso, aproveitam a confiança que essas contas possuem entre amigos, familiares e também seguidores. Para tornar a fraude mais convincente, os criminosos publicam imagens de itens aparentemente bem conservados e de valor, sugerindo que estão sendo doados por motivos como mudança de residência ou renovação de ambiente. O principal objetivo desse golpe é obter transferências bancárias ou pagamentos via Pix, utilizando a credibilidade de terceiros. Uma vez que o valor do frete é pago, os golpistas somem e não realizam nenhuma entrega. A recomendação para se proteger contra esse tipo de invasão começa com a ativação da autenticação de 2 fatores no Instagram. Outra medida complementar é ativar o envio de solicitações de login que notifica o usuário caso alguém tente acessar a conta a partir de um aparelho que seja desconhecido. Manter uma senha forte também é essencial. A combinação ideal deve ter pelo menos 6 caracteres e incluir letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos e até espaços. Informações pessoais como nome, aniversário ou número de telefone devem ser evitadas. Caso se depare com um anúncio suspeito de doações, é fundamental agir com cautela. Verifique se conhece bem a pessoa que publicou a mensagem e entre em contato com ela por outros meios como WhatsApp ou ligação telefônica para confirmar a veracidade da informação. Se a conta for invadida, é recomendável avisar imediatamente contatos próximos, registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e buscar suporte técnico da plataforma. O deputado estadual de São Paulo, delegado Olim, teve o seu relógio roubado enquanto dirigiu seu carro no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul da capital paulista. O parlamentar foi surpreendido pelo assaltante armado que estava numa moto e fugiu levando o artigo de luxo. O caso com o delegado está entre os mais de 60 mil furtos que aconteceram na cidade de São Paulo neste primeiro trimestre, que registrou o maior número da história, ultrapassando o ano de 2023. Por meio de uma nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que segue com investimentos contínuos em políticas públicas para a redução da criminalidade no estado e destacou que no combate aos crimes patrimoniais, as forças de segurança obtiveram resultados expressivos, atingindo o menor índice dos últimos 25 anos. Essa não é a primeira vez que Olim foi vítima de assalto. Em 2022, o deputado estava acompanhado do também delegado Arthur Dian, atual delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, no centro da capital paulista. Na ocasião, Dian reagiu e atirou no criminoso, que depois foi levado de ambulância para um hospital. Quando a estatística é sobre o estado de São Paulo inteiro, a situação é inversa. O número de pessoas mortas pela Polícia Militar
caiu 25% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados diminuíram depois que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, mudou de opinião e passou a apoiar o uso da câmera corporal pelos policiais, que passaram a utilizar melhor o equipamento. Um casal foi preso por manter seus 3 filhos em cativeiros no norte da Espanha. Os pais mantinham as crianças trancadas desde dezembro de 2021, alegando temor pela disseminação da Covid-19. Os menores foram encontrados pela polícia espanhola em condições deploráveis, com lixo espalhado por todos os cômodos da casa e grandes quantidades de medicamentos acumulados. A investigação teve início após a denúncia de um vizinho que afirmou nunca ter visto as crianças frequentando a escola. A polícia passou a suspeitar ao notar que as compras de supermercado para a residência eram volumosas demais para uma única pessoa, como estava no registro oficial do imóvel. As canetas emagrecedoras, chamadas de Ozempic dos ricos, pelo alto custo, ainda nem chegaram oficialmente ao Brasil, mas já foram encontradas em algumas farmácias do norte e nordeste do país. A denúncia foi feita hoje pelo site de notícias G1. Com a liberação nas farmácias prevista para maio, o medicamento Mounjaro, também conhecido como caneta emagrecedora, já vem sendo comercializada de forma irregular em algumas clínicas de estética pelo país. Segundo a denúncia, os estabelecimentos fazem a venda por dose fracionada e até mesmo por delivery, sem receita médica, o que vai contra as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas essa não é a única infração detectada. Seguindo as regras estabelecidas pelo órgão, o Mounjaro não pode ser vendido por dose, porque a embalagem registrada na Anvisa não é fracionável. A regra ainda prevê que apenas farmácias e drogarias podem vender o medicamento e que ele só pode ser vendido com a receita médica. De acordo com a fabricante do Mounjaro, a empresa é a única fornecedora legal da tirzepatida no país e não a fornece o produto para farmácias de manipulação, spas, médicos, centros de bem-estar, varejistas online ou outros estabelecimentos. E completou afirmando que ainda aguarda a liberação do uso do remédio para emagrecimento no Brasil. Já segundo a Receita Federal, só no primeiro trimestre de 2025 foram apreendidas mais de 1.000 canetas, mais de 70% a mais do que em todo o ano de 2024. E a seguir, relatório aponta que aumentaram as ameaças à liberdade de imprensa, com destaque para o que está acontecendo nos Estados Unidos. E um motorista de aplicativo conseguiu escapar de um assalto depois de filmar uma falsa blitz montada em uma rodovia de São Paulo. A liberdade de imprensa está ameaçada no mundo. Um relatório divulgado hoje alertou para o problema no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou mais uma medida contra o setor, mostrando que tem a caneta na mão e não tolera ser contrariado. Um novo levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras acendeu o alerta para a situação da liberdade de imprensa no mundo. O relatório, que avaliou 180 países, revela que, em metade deles, as condições para o exercício do jornalismo são ruins ou extremamente críticas. Apenas 42 países mantêm um ambiente considerado positivo ou relativamente estável para a atuação da imprensa, o que representa menos de 1/4 do total. Apesar da tendência global de retrocesso, o Brasil teve melhora no ranking e agora ocupa a posição 63, um avanço expressivo em comparação aos anos anteriores. Ainda assim, especialistas apontam que o país enfrenta sérios desafios, como ameaças à integridade física de jornalistas, ataques nas redes sociais e campanhas de desinformação que colocam em risco a credibilidade da imprensa. Há também relatos frequentes de profissionais que optam pela autocensura diante do medo de retaliações. O relatório destaca também a crescente fragilidade econômica dos meios de comunicação como uma das maiores ameaças à liberdade de imprensa.
A competição com plataformas digitais, a concentração da mídia nas mãos de poucos grupos e a dependência de anunciantes têm afetado especialmente veículos independentes. Além disso, a distribuição desigual ou inexistente de auxílios públicos contribui para o enfraquecimento do setor. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma medida tomada pelo presidente Donald Trump reacendeu o debate sobre o uso político de recursos públicos para pressionar a imprensa. Trump assinou um decreto que determina o fim do financiamento federal à NPR e à PBS, emissoras de rádio e TV públicas americanas, classificando ambas como tendenciosas e parciais. As duas emissoras, conhecidas pela cobertura equilibrada e pelo serviço de interesse público, alertam que o corte pode afetar profundamente o acesso da população à informação confiável, sobretudo em áreas mais remotas. A decisão de Trump se insere em um contexto mais amplo de ataques às instituições jornalísticas e acadêmicas. Desde seu retorno à presidência, ele tem direcionado críticas a universidades e veículos que considera ideologicamente contrários, ameaçando cortar os orçamentos. O Ministério do Comércio da China disse que está avaliando a proposta dos Estados Unidos sobre a guerra comercial. A China já começou a isentar alguns produtos americanos de tarifas. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano. Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas haviam entrado em contato para estabelecer negociações comerciais. O Ministério do Comércio da China disse que está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para iniciar as conversas sobre a guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. A China começou discretamente a isentar algumas mercadorias dos Estados Unidos de tarifas. Essa medida reflete passos semelhantes tomados pelo governo de Donald Trump, que isentou smartphones e outros eletrônicos de suas próprias tarifas recíprocas, incluindo a alíquota de 145% sobre produtos chineses. A ideia de que as isenções chinesas é mais uma manobra estratégica para corresponder às ações de Washington e não um gesto de boa vontade. Uma lista de produtos americanos isentos, com 131 itens como produtos farmacêuticos e produtos químicos industriais, tem circulado entre comerciantes e empresas. Esses 131 itens somam cerca de 40 bilhões de dólares, ou aproximadamente 226 bilhões de reais. Enquanto as duas maiores economias do mundo têm travado um duelo intenso tarifário desde que o presidente Donald Trump anunciou suas tarifas em abril, mais de 180 países e regiões foram afetados pela medida. O presidente Donald Trump disse que seu plano tarifário e o aumento do emprego está levando a economia americana a uma fase de transição. As contratações nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em abril e o índice de desemprego permaneceu inalterado, apesar da incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente americano. O Departamento do Trabalho comunicou a criação de 177 mil empregos no ano passado, um pouco abaixo dos 185 mil em março. Após a divulgação dos resultados, Trump usou a plataforma Truth Social para destacar os números sólidos do emprego, lembrando que o país vive uma etapa de transição. Desde que retornou ao poder em janeiro, o presidente Donald Trump embarcou em uma guerra comercial que, de acordo com muitos economistas, provavelmente vai desacelerar o crescimento e aumentar a inflação, mas os efeitos ainda não foram sentidos porque o programa tarifário está nos estágios iniciais. Os Estados Unidos criaram 177 mil empregos em abril, mais que o esperado pelo mercado. Além disso, a reafirmação do governo chinês da disposição em negociar as tarifas de importação do presidente Trump trouxeram um certo alívio aos mercados financeiros neste último dia da semana. Motivos para a cotação do dólar no Brasil cair 0,41% aos R$ 5,65 e a Bolsa de Valores fechar o pregão em estabilidade aos 135.134 pontos. O descarte errado de resíduos no Brasil sempre causou prejuízos ao meio ambiente e até hoje muitos continuam descartando lixo na natureza. No Rio de Janeiro, a cada dia surgem novos aterros clandestinos, o que coloca as autoridades em alerta constante para combater esse tipo de crime.
O lixão no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, cidade da Grande Rio, que funcionou entre os anos de 1978 e 2012, por muito tempo foi alvo críticas de ambientalistas. No local, caminhões despejavam caçambas com entulhos, materiais orgânicos e eletrônicos. 2 fornos para a produção de carvão vegetal foram encontrados no aterro. Na época, 15 empresas foram identificadas e 8 pessoas conduzidas à delegacia. O antigo aterro, que ocupava 130 hectares, o equivalente a 182 campos de futebol, foi desativado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, cidade de onde saía a maior parte dos resíduos ali despejados. O Jardim Gramacho fica às margens da Baía de Guanabara e próximo ao bairro da Ilha do Governador, onde está o Aeroporto Internacional do Rio. Em 2024, a Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza do Rio de Janeiro, enviou ofício ao INEA em que menciona o possível impacto ambiental. O documento diz que novos aterros estão causando a supressão de vegetação de manguezal e possivelmente contaminando aquíferos subterrâneos. A falta de informação e locais adequados para o descarte correto de lixos e entulhos é um dos problemas que a sociedade brasileira enfrenta. Além dos brasileiros não terem o hábito de separar o lixo reciclável do orgânico, faltam locais para jogar o lixo no lugar certo, na maioria das cidades do país. E a solução que muitas empresas que recolhem o lixo e também muitas pessoas é despejá-los em lugares que não são apropriados para o descarte, e assim criamos inúmeros aterros clandestinos. A cidade de São Paulo registrou um aumento de 27% nos atropelamentos, quando se comparam os 3 primeiros meses de 2025 com o mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte da base de cálculo do Detran. Entre janeiro e março deste ano, foram identificados 1.472 atropelamentos, em comparação com 1.159 do ano anterior. Os dados foram tabulados pela plataforma Infosiga, divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran. Considerando os dados de todo o estado paulista, o número de atropelamentos reduziu 8,3%. Os registros foram de 2.595 para 2.378. É importante destacar que os atropelamentos são as ocorrências mais fatais registradas pelo Detran, sendo a causa dos 13,3% das mortes, mais do que choques que representam 7,6% e colisões 2,3%. Dados do Infosiga indicam que em todo o estado de São Paulo houve um aumento de 9,9% em mortes de ciclistas, totalizando 100 ocorrências. E também nas mortes de motociclistas, 9,5%, totalizando 625 óbitos. A morte de pedestres, tendo como referência todo o estado, teve redução de 0,7%, chegando a 288 registros. Também apresentou queda o número de mortes de ocupantes de carros, com 12,3%. Foram 293 casos. Um motorista de aplicativo filmou a própria fuga de uma falsa blitz montada por um grupo de criminosos na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral do estado. Um grupo de criminosos bloqueou com cones um trecho da rodovia dos Imigrantes na altura de Cubatão na madrugada de quarta-feira. Nas imagens é possível ver que, ao se aproximar dos cones, o motorista observa que a blitz, na verdade, era uma emboscada de criminosos e pisou no acelerador, enquanto desviava dos cones e dos criminosos. Em um momento, o motorista que partiu de São Bernardo para levar uma passageira até Santos pediu para ela se abaixar no banco de trás para se proteger de possíveis disparos feitos pela quadrilha. A Ecovias, empresa que administra o sistema Anchieta Imigrantes, afirmou em nota que a falsa blitz foi identificada por um policial de plantão no Centro de Controle Operacional por causa de uma câmera instalada na rodovia. Já a Secretaria de Segurança Pública informou que o policiamento foi intensificado por meio da Operação Feriado, que vai durar até domingo. O agente que estava de plantão acionou uma equipe da Tática Ostensiva Rodoviária até o local, mas o grupo percebeu e fugiu. A Polícia Civil está analisando as imagens para a identificação dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. E a seguir, terremoto de 7,4 graus atinge regiões do Chile e da Argentina. E a Cruz Vermelha alertou para o colapso na entrega de ajuda humanitária aos moradores da faixa de Gaza.
relatório da Anistia Internacional apontou que houve falha na resposta do poder público aos impactos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul no ano passado. Segundo o levantamento, os eventos climáticos extremos deixaram mais de 250 mortos no estado entre 2023 e 2024. Depois de uma das maiores enchentes que devastaram várias regiões no Rio Grande do Sul, o relatório da Anistia Internacional aponta a demora do poder público na adoção de medidas para reparar, prevenir e minimizar os prejuízos causados pelo desastre na vida das pessoas. A organização também alerta que as políticas de reconstrução não têm considerado as desigualdades que tornaram determinados grupos mais vulneráveis aos impactos das chuvas. Segundo o levantamento, os eventos climáticos extremos deixaram mais de 250 mortos no estado entre os anos de 2023 e 2024. Para a entidade, a resposta dos governos em diferentes esferas tem sido insuficiente diante da dimensão dos danos e da urgência de medidas que combinem reconstrução, adaptação climática e redução das desigualdades sociais. A principal iniciativa estadual, o Plano Rio Grande, é criticada no documento por se limitar à reposição de estruturas destruídas sem atacar causas estruturais. A análise de parte dos dados públicos e entrevistas realizadas com as pessoas afetadas pelo desastre revela que a ajuda dada pelo poder público não foi suficiente. Entre os equipamentos públicos afetados estão 782 escolas, 243 unidades de saúde, 111 instituições culturais e 69 centros da assistência social. Para a Anistia, a fragilidade desses serviços compromete a proteção da população em futuras emergências. O governo do Rio Grande do Sul informou que já foram investidos e garantidos cerca de 7 bilhões em ações emergenciais e de reconstrução. Segundo a gestão estadual, o Fundo do Plano Rio Grande, abastecido com recursos da suspensão da dívida com a União, soma 14 bilhões e 300 milhões de reais, dos quais 1 bilhão e 700 milhões já foi efetivamente gasto e 3 bilhões e 700 milhões de reais estão empenhados. A moradia é outro ponto sensível do relatório. A organização identificou que auxílios como o aluguel popular e o auxílio reconstrução têm alcançado parte limitada da população, com processos de cadastro considerados lentos e valores abaixo do necessário, especialmente em regiões onde os preços subiram após as enchentes. A Anistia destaca ainda que negros, indígenas, quilombolas, refugiados e idosos foram desproporcionalmente atingidos pelas enchentes. Mapas apresentados no relatório mostram que as áreas mais alagadas na região metropolitana de Porto Alegre coincidem com bairros de população majoritariamente negra e com maior índice de pobreza, como Humaitá e Rubem Berta, na capital, e Matias Velho, em Canoas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Datafolha também indicam que pretos e pardos foram maioria entre os atingidos e que famílias de menor renda relataram perdas mais frequentes. Quilombolas, indígenas e outros povos relataram à Anistia a ausência de políticas específicas antes e depois das enchentes. A falta de condições para enfrentar as chuvas é um problema nacional. O que mais falta em várias cidades é planejamento para permitir o escoamento das chuvas e evitar alagamentos. Um levantamento inédito feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que 1 em cada 3 municípios do Brasil não tem nenhum tipo de sistema de drenagem urbana de água da chuva. O estudo sobre o setor de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas no Brasil avalia o impacto da falta de prevenção a eventos que têm possibilidade de causar danos às populações, como chuvas, secas, inundações e alagamentos. A drenagem e o manejo servem para tratar o escoamento das chuvas, prevenindo alagamentos, deslizamentos de encostas e erosão do solo. Mais de 3 mil pessoas já morreram nessas condições relacionadas às chuvas intensas, e mesmo com muito dinheiro investido em prevenções de catástrofes, já que em 2021 e 2023 foram destinados quase 27 bilhões de reais, mais de 30% dos municípios seguem sem qualquer tipo de sistema de drenagem de água da chuva. E em um país tropical como o Brasil, esse tipo de política de prevenção se torna extremamente importante.
Para essa pesquisa, o diagnóstico temático do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico contou com a participação de 195 milhões de pessoas de 4.958 municípios. Ficaram em destaque 32% dos municípios que não possuíam nenhum tipo de sistema de drenagem. Outros 14% operaram com sistemas combinados, onde funciona com configurações exclusivas em trechos diferentes. 12% dos municípios combinam esgoto e drenagem em uma única rede de sistemas unitários. A água da chuva que se acumula na superfície terrestre é coletada por sistemas de drenagem, como galerias pluviais. Apenas 3% dos municípios têm sistemas de tratamento das águas pluviais e quase 80% das vias públicas urbanas não têm infraestrutura, pavimentação e meio-fio. E 33% contam com redes subterrâneas de canais pluviais. Ter um plano de drenagem e manejo de águas pluviais não é algo comum entre os municípios, já que apenas 5% têm planos diretores, uma ferramenta que se torna essencial para ter o planejamento estratégico e redução de danos causados pelas chuvas, que, considerando as mudanças climáticas, têm se tornado cada vez mais frequentes e intensas e, em alguns casos, difíceis de serem previstas, agravando ainda mais a situação da metade dos municípios brasileiros que apresentam risco alto e muito alto. O combate às queimadas no Brasil está dando certo, pelo menos de acordo com os números divulgados por organismos responsáveis pelos estragos causados ao país. O Brasil registrou uma queda significativa na área atingida por queimadas no primeiro trimestre de 2025. De acordo com dados divulgados pelo Monitor do Fogo, iniciativa do MAP Biomas, o país teve uma redução de cerca de 69% na área queimada em comparação ao mesmo período de 2024. Nos 3 primeiros meses desse ano, o fogo devastou mais de 912 mil hectares em território nacional. No ano anterior, entre janeiro e março, esse número havia alcançado 3 milhões de hectares. Mesmo com a redução, o resultado ainda figura como o quarto pior para o primeiro trimestre desde o início da série histórica em 2019. Entre os estados, Roraima liderou no volume de área afetada pelas chamas em março, somando mais de 37 mil hectares queimados. Em seguida, aparecem Minas Gerais e o Pará com os mais impactados pelo fogo no período. A distribuição das queimadas por biomas mostra que a Amazônia foi a mais atingida, com cerca de 55 mil hectares. O Cerrado vem em segundo lugar, com mais de 37 mil hectares devastados. Além da área atingida, também houve redução no número de focos de incêndio detectados. Segundo o sistema BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de março de 2025 contabilizou mais de 2 mil focos ativos no país. O número representa uma queda superior a 56% em comparação a março de 2024, quando foram registradas 5 mil ocorrências. Entre as regiões mais afetadas, a Amazônia concentrou quase 33% dos focos de incêndio. O Cerrado também apresentou um número expressivo, com 691 focos registrados, o que equivale a mais de 29% do total nacional. No ranking estadual, Mato Grosso liderou com o maior número de focos em março, somando 429. Roraima aparece logo atrás, com 390 registros, seguidos pela Bahia, que contabilizou 342 focos de incêndio no mesmo período. Um terremoto de 7,4 graus atingiu algumas áreas do Chile e da Argentina hoje de manhã. O tremor aconteceu próximo à passagem de Drake, localizada entre a América do Sul e a Antártida. O tremor foi de magnitude 7,5 na escala Richter e atingiu o sul chileno e a Argentina. O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile comunicou que uma área da região de Magalhães, no sul do país, deveria ser desocupada para prevenir problemas mais sérios, pois havia o risco de tsunami. O presidente chileno Gabriel Boric emitiu uma nota na rede social X, em que reforçava o pedido. Pouco tempo depois, as autoridades chilenas suspenderam o alerta. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto aconteceu próximo à passagem de Drake, a uma profundidade de 10 quilômetros no mar, que separa a Antártida da América do Sul. Nas redes sociais, vários vídeos mostravam as pessoas saindo de suas casas enquanto as sirenes tocavam. A Cruz Vermelha fez um alerta hoje sobre a ameaça de colapso nas operações humanitárias na faixa de Gaza. Faz 2 meses que o governo de Israel bloqueia a entrada de qualquer ajuda ao território palestino devastado pela guerra.
O bloqueio está em vigor desde 2 de março, medida que, segundo autoridades israelenses, busca pressionar o Hamas a libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023, que ainda mantém em cativeiro. Desde seu início, a ONU tem alertado constantemente contra a catástrofe humanitária e sanitária, além do risco de fome para os habitantes. Em um comunicado, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha declarou que, sem uma retomada imediata da entrada de ajuda, a organização não terá acesso a alimentos, medicamentos e suprimentos vitais necessários para manter muitos de seus programas em Gaza. Os civis em Gaza, a cada dia, travam uma luta pela sobrevivência e precisam superar os perigos das hostilidades, enfrentar deslocamentos incessantes e suportar as consequências de serem privados de assistência humanitária urgente. O vice-diretor de operações da organização humanitária destacou que esta situação não deve e não pode continuar se agravando. Caso o bloqueio persista, programas como as cozinhas comunitárias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que muitas vezes fornecem a única refeição que as pessoas recebem por dia, só poderão funcionar por mais algumas semanas. E a seguir, capital paulista liderou o recorde do estado de São Paulo com novos números de casos de dengue no mês de abril. E uma bióloga brasileira ganhou o concurso conhecido como o Oscar do Meio Ambiente pelo trabalho de preservação da vida das onças pintadas. Os casos de dengue bateram recorde no mês de abril. A cidade de São Paulo liderou a lista. Foram mais de 20 mil ocorrências registradas neste período, totalizando 23% das incidências de todo o país. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de São Paulo contabilizou mais de 20% do total de casos de dengue desde o começo do ano. Em 2024, a capital paulista teve 600 mil casos confirmados, mas, ao que tudo indica, a situação este ano será pior e poderá bater o recorde. Segundo especialistas, a dengue apresenta um padrão sazonal, com aumento de incidência entre outubro e maio. Mas a proliferação do mosquito transmissor foi agravada pela mudança climática. Do mês de janeiro ao mês de abril, foi registrado mais de 34 mil infecções em São Paulo, sendo 3 mil casos novos por semana. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu que monitora a situação e realiza diariamente ações de prevenção e combate à doença, com foco nas regiões de maior incidência. Mais de 76 mil imóveis foram visitados em ações de bloqueio de criadouros e quase 4 mil quarteirões foram nebulizados. A ação também incluiu visitas domiciliares, aplicação de larvicida e campanhas educativas para a conscientização da população. O aplicativo de mensagens WhatsApp deixará de funcionar a partir de segunda-feira em vários celulares que utilizam sistemas operacionais mais antigos. O site oficial do aplicativo anunciou informações de que o serviço não será mais compatível com versões anteriores ao iOS 15.1, que foi lançado em outubro de 2021. Ainda segundo a nota, o serviço já não é compatível com smartphones que tenham versões anteriores ao iOS 12, nem com Android com sistema abaixo do 5.0. Segundo a empresa responsável pelo WhatsApp, a Meta existe uma análise que é feita anualmente para identificar os dispositivos mais antigos e que têm um menor número de usuários para decidir quais são as versões do sistema que seguirão com o serviço. Para saber se o seu dispositivo é compatível, é fácil. Basta ir em Ajustes, clique em Geral e Atualização de Software e observe o número da versão instalada. O atacante Dudu está livre e solto no mercado. Depois de apenas 6 meses de contrato com o Cruzeiro de Minas Gerais, o jogador conseguiu encerrar o contrato e saiu levando um bom dinheiro. A novela Dudu e Cruzeiro finalmente chegou ao fim. Após uma semana muito conturbada envolvendo o jogador e a direção do clube, as partes firmaram um acordo para a rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2027. Com isso, o atacante está livre para negociar com outra equipe. E como não excedeu o limite de jogos permitidos no Brasileirão e também não atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, caso acerte com o time brasileiro, poderá atuar nessas competições ainda nesta temporada. Dudu chegou ao Cruzeiro vindo do Palmeiras em dezembro do ano passado e após 5 meses, 17 partidas
partidas jogadas e apenas 2 gols marcados, o grande impacto que o camisa 7 deixará vai ser mesmo nos cofres do clube. Isso porque no acordo de rescisão, o valor da quebra de contrato estava em 60 milhões de reais. Mas depois de muita conversa, o clube aceitou pagar cerca de 15 milhões ao craque, parcelado até o fim desse ano. Ou seja, Dudu praticamente jogará em outra equipe, recebendo ainda o salário do Cruzeiro. Agora, Grêmio e Atlético Mineiro disputam pela contratação do atacante de 33 anos. A decisão de doar órgãos é capaz de transformar a dor em esperança. Mas mesmo com tantos pacientes à espera de um transplante, a recusa familiar ainda é um dos principais obstáculos para que esse gesto aconteça. O Brasil tem pouco mais de 78 mil pessoas à espera de um órgão. A maioria, quase 43 mil, espera por um rim, 32 mil por uma córnea, pouco mais de 2.300 por um fígado, 445 por coração, além dos que aguardam pulmões e pâncreas. Mas mesmo com tanta gente esperando, a recusa de familiares de doadores ainda é um dos principais obstáculos para que esse gesto de solidariedade aconteça. E é justamente a família quem tem a palavra final. Dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que em 2024, pelo menos 46% das famílias que tinham parentes mortos ou com morte cerebral diagnosticada recusaram a doação. Essa quantidade é 4% maior do que no ano anterior. Quem trabalha com isso diariamente encara uma realidade sensível. Aqui em Dourados, onde estamos, que é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, por exemplo, isso fica a cargo da OPA, Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, que funciona aqui no Hospital da Vida. É essa equipe que acolhe e orienta famílias de potenciais doadores em uma cidade onde a taxa de recusa familiar está acima da média nacional, que chega a 65%. A gente tem que ter todo esse cuidado de explicar para o familiar que a morte encefálica é igual à morte, né? A lei obriga que se faça 2 testes clínicos por médico diferente, um teste de apneia e um exame de imagem, né, que vai mostrar se esse paciente realmente não tem fluxo sanguíneo no cérebro. Cumprido esse protocolo, confirma-se a morte encefálica. Aí o médico informa a família e aí a OPO entra, né, ou as CIDOTs dos hospitais, as comissões dos hospitais, entra com a informação para a família do direito que ele tem de ser doador de órgãos. Hoje existe um site que se chama AEDO. Nesse site você entra, se cadastra, você tem acesso a um tabelião que gera um documento dizendo que você é doador de órgãos, que eu, enquanto coordenadora, tenho a senha e tenho acesso, e eu posso informar a família que esse paciente deixou esse documento. A família terá conhecimento, mas não obrigatoriamente irá doar, né? Isso pode mover a família, conhecer a vontade do doador pode mover a família, mas não a obriga a doar. Então, o que a gente sempre pede? Fale com sua família, fale sobre doação de órgãos, avise sua família sobre o desejo de ser doador, porque se você avisar a sua família, ela vai doar, né? Minha família sabe que eu sou doadora, minha família não vai recusar, se for o caso. Não é? Então, a gente precisa massificar o assunto, a gente precisa falar sobre isso, porque hoje o nosso maior índice de recusa familiar é por falta de conhecimento. A família desconhecia o desejo desse potencial doador. Vale lembrar que a autorização da família vem depois de uma avaliação da equipe médica que analisa se há compatibilidade e viabilidade clínica. Em alguns casos, mesmo com a confirmação da morte encefálica, o processo de doação não avança porque o paciente apresenta infecção, tumores ou outras condições que inviabilizam a utilização do órgão. A bióloga Yara Barros é especialista em conservação de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Foi premiada com o Oscar do Meio Ambiente, destacando seu trabalho de proteção da espécie e engajamento com a comunidade local. Popularmente conhecida como Oscar Verde,
A premiação prestigia ações de preservação da natureza desenvolvidas por conservacionistas de todo o mundo. Além do título, a cientista recebeu 50 mil libras, o equivalente a 370 mil reais, para a realização de seus projetos ao longo do ano hoje. Yara atua como coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, que visa a preservação das onças pintadas como espécie-chave da biodiversidade do Parque Nacional. Com as onças pintadas no papel de protagonistas da biodiversidade, a bióloga destacou o trabalho feito em prol da conscientização coletiva sobre a relevância da espécie para o ecossistema. Há 30 anos, Yara trabalha com conservação, mas o início da trajetória como pesquisadora se deu com uma espécie bastante distinta, ararinha azul, considerada em perigo crítico de extinção e declarada extinta na natureza pelo governo brasileiro. Yara morou no sertão da Bahia por 4 anos, só estudando a espécie. Na época, havia apenas um único macho. Com passagens pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a cientista também foi diretora técnica do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Yara deixou o parque temático em 2017 e, então, recebeu o convite para assumir a coordenação das ações de conservação de onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Mesmo sem experiência de campo com mamíferos, aceitou o desafio. Pouco após assumir o projeto, no começo de 2018, Yara participou de sua primeira campanha de captura de uma onça. Foi quando teve o primeiro contato com Coroiçã, um macho de onça pintada conhecido no Parque Nacional. Ali, se apaixonou pela espécie. Após reunir uma equipe de especialistas em onças pintadas e traçar um planejamento estratégico, Yara contou que o primeiro passo como coordenadora foi mudar o nome do projeto. À época, conhecido como Carnívoros do Iguaçu, ele renasceu como Onças do Iguaçu para dar um peso grande à coexistência. Na parte de pesquisa, a iniciativa conta com a captura de animais, implementação de colares com GPS, o estudo da movimentação tanto das onças quanto das presas e coleta de amostras. O parque tem 10 cidades no entorno e o trabalho se estende por todas. O conflito acontece exatamente quando a onça sai da mata e mata algum animal de criação. Yara disse que existe o cuidado com as onças, mas também com as pessoas que dividem a terra com elas. Inclusive, um programa de geração de renda alternativa, como as crocheteiras de amigurumi. Segundo a pesquisadora, quando uma pessoa adquire um artesanato, empodera uma mulher que ajuda a cuidar das onças. A atividade também se estende para escolas, feiras e outros espaços públicos no entorno do parque. Yara enfatizou o desejo de substituir o medo por encantamento e levar a onça para o maior número de corações possível, porque muito do medo vem da falta de conhecimento. E também ressaltou o trabalho de sua equipe em meio às ações de conservação. De acordo com a pesquisadora, são 6 pessoas completamente apaixonadas, uma equipe super dedicada. Embora ela tenha sua trajetória profissional, obviamente, sem o trabalho de equipe, a premiação seria impossível. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.